Imperfeição. Por que existir imperfeição em um universo dito como perfeito? Perfecto, além do feito, completo. Será que quem criou o universo estava também como nós, cego? Será que o Deus que a gente segue é outro? Onde ele está, na verdade, para manifestar tanta irregularidade? Quem já estudou ciências clínicas já deve ter ouvido falar de pitose, pitose corporal. Vou explicar. É a teoria que diz, mas comprovada, que o corpo é imperfeito. Em que bases? Um lado menor e um lado maior. Lados que não se conjugam. Se você analisar seu corpo, não está apenas vivendo, devorando, consumindo, trabalhando, dormindo, acordando, repetitivamente, você vai perceber, isso é mais evidente em um corpo nu, que você vê a imperfeição. Porque temos dois lados. No ocultismo até se fala de Sol, Lua, lado lunar, lado solar. Só o contraditório disso é que o lado lunar sempre é mais precário, mais defeituoso, vamos dizer assim, mais de forma grosseira. Defeito é aquilo que não foi bem feito. A gente evidencia, por exemplo, o macho da espécie humana, que você vai analisar, de forma bombástica, que existe um testículo mais caído que o outro, um braço menor, um olho mais fechado, o lado esquerdo. Se você perceber, você vai ver essa irregularidade. Mesmo que você se creia absolutamente perfeito, bem educado, bem instruído, bem alimentado, bem cuidado, bem higienizado. Isso acontece em ambos os sexos. Na mulher, por exemplo, você vai ver um seio maior que o outro, mais caído. Parece deboche falar disso, mas é a realidade da vida material. A própria alma aparece-nos como um fantasma. E todos os seres que estão lá fora, inclusive nós, não deixamos de sermos, na verdade, fantasmas do espírito. Então eu já dizia que a existência, não a vida, é a depressão do espírito. Porque o espírito parece estar sempre com ansiedade. Ele quer criar. Mas por que cria mal? E será que é o espírito ou o espírito simplesmente fica anônimo ou calado nesse processo? Na gnose se fala de demiurgo, mas também se fala de um absoluto, um criador unitotalitário, primal. Um primário e um secundário. Isso não é difícil de entender quando você, por exemplo, analisa a empresa que você trabalha. Quantas posições temos para a empresa em totalidade poder se estabelecer, funcionar? Então cabe a nós analisar o que está acontecendo aqui, nesse trabalho mal remunerado, parece, tem tanta queixa. Até nós da espiritualidade, a gente
queixa a própria vida, a gente queixa até de si mesmo, porque se a gente não queixasse alguma coisa, nós permaneceríamos no mesmo estático estado e não buscaríamos consciência. Há que ter um incômodo, sair do cômodo. Mas se você analisar essa teórica de que o universo é dual, você vai ver isso no corpo, vai ver isso na alma. O descontrole da alma, por exemplo, da psique dos clínicos, né, dos psicólogos, psiquiátricas, neurocientistas e até cientistas acadêmicos mesmo, de outras áreas. Eles sabem que mesmo nós tendo um mecanismo cerebral chamado lóbulo frontal, não conseguimos integralmente filtrar sentimentos. E os pensamentos, então? Todos vagos, né, vagando por aí. Incontrolável. E isso de aquietar a mente, né, antes de aquietar a mente, eu dou um conselho. Primeiro, a eduque. Ou primeiro, faça-a trabalhar para entender quem ela é, onde ela está, o que ela está fazendo, para depois se aposentar, que primeiro se trabalha para descansar. Não se descansa antes, senão nada se tem a ganhar. Ou acumular, no caso do nosso aspecto, é acúmulo de conhecimento, para chegar na sabedoria, após você saborear, e chegar na dita da consciência. Mas a consciência deve estar inconsciente, porque, ora bolas, por que criar tanta coisa que vai se desfazer? É certo. Até tem uma coisa que podemos dizer que a única verdade que nós temos aqui, na manifestação, é que tudo vai morrer. Então, quer dizer, essa é uma verdade de todos. Se você procura uma aqui, é somente essa que há. Então, o que pensar sobre tudo que está ocorrendo? Os eventos que passam. Estão passando por onde? É dito que tudo está passando pela consciência. Que a consciência está observando. Mas se você analisar de forma crítica, né, dual, porque tudo é dual na manifestação, estamos aqui na dualidade, em total duelo com tudo, questionando ou aceitando. É sábio observar e nada fazer em prol? Sim, quando você não está identificado e você é superior ao que você está observando. Porque se você for da mesma turma, você vai interagir. A consciência, então, não consegue se manifestar. Ela nem mesmo pode se materializar, mas ela pode observar. Mas tudo está passando por dentro dela. Mas que tipo de consciência? Eu tinha feito um outro tipo de vídeo com níveis de consciência. Qual é essa que precisa de forma para se reconhecer, né? Como o jovem, que precisa estar sempre se olhando no espelho. Já o sábio ancião não precisa disso. Ele não está preocupado com a aparência. Para se reconhecer, saber quem sou, se já estou há tanto tempo sabendo. Você pode meditar em pequenas coisas, porque diz que é o do pequeno que você solta. Do porquê do corpo físico, né? Esse todo irregular. É dito pela gnose que o corpo físico ele é importante por causa das 7 varas da mãe. Que na 7ª vara, mais densa, seria como, por exemplo, né, isso é uma colocação que eu vou dar da minha visão sobre esse aspecto da gnose, que perceba que num exercício, para que você solte mais alto, você tem que se inclinar. Então, gnosticamente, podemos afirmar que o plano físico, por ser o mais denso, é onde você consegue se apoiar em algo para soltar mais alto. Mais alto ainda do que onde já estava localizado. Mas, quando você vai
meditar sobre o passageiro, o efêmero, o fugaz, perceba que tem muito conhecimento dentro de pequenas coisas, coisas triviais. Por exemplo, como você está na rua, passa em um comércio, está com fome, vindo do trabalho talvez, e compra alguma coisa para comer. Você está caminhando pela rua, você percebe que tem uma embalagem, talvez plástica, ou feita de celulose, papel. Você tem que descartar. Com o que você pode comparar isso, senão a pele, os músculos, os ossos, o corpo? Mas dentro tem um conteúdo, ainda aproveitável, mas que também vai passar. Podemos fazer analogia com a alma. Mas que tipo de Deus a gente está representando, talvez, né? Devorando a tudo, talvez Prometeus, o Lúcifer, aquele que traz a luz, né, torna combustível aquilo que ele devora, na verdade. Porque um Deus absoluto, ele deixaria tudo como está. Então ele não se alimentaria da própria criação, daquilo que ele planta. Ele doaria. Mas perceba a analogia que quando você se alimenta, tudo vira escória. Até tem um ditado que diz, se não virar escória, né, vou falar aqui uma palavra mais suave, não existe. Se não vira escória, não existe. Então estamos falando de existência, não de vida. Vida. É a própria visão, né? É o próprio ser, é a presença contínua em tudo. Tudo está sendo visto, sabe-se tudo, mas não quer-se mudar nada, porque é a sua própria criação. Como eu vou querer mudar a minha própria criação? O que eu mesmo escolhi. Esse é um Deus, mas esse Deus que devora, aí vai fazer sentido o ditado bíblico. Somos imagem e semelhança, mais de quem? O demiurgo, dito na gnose, ele constrói coisas para destruí-las. A gente faz o mesmo. Aí você agora vai se localizar, de repente, um pouco de minimalismo desse ego, que você devora e tudo vira escória, mas passa por você. Tudo passa por você. Desde as vestimentas, aos alimentos, aos elementos, a água, o calor lhe permeia, a terra, os minerais, o ar que você respira. Então você é um Deus, mas talvez um Deus, de quinta categoria, ou na verdade de sétima, porque você está aqui me ouvindo agora na sétima e mais densa coisa. Então, se você perceber, não é uma coisa tão sem sentido, viver nesse mundo que só há sentidos para se saborear, para se deleitar. Porque, afinal de bolas, você não é absoluto. O absoluto criou o subjetivo para o subjetivo criar uma máquina. E uma máquina sem sentidos, sem programação, por que existiria? Isso, para muitos, defrauda. É bem pessimista, porque você tem que voltar a fita e tentar, vamos dizer, se incorporar como se fosse uma assombração no seio do Altíssimo, para que você aceite, de alguma forma, se alguma coisa tem sentido, quando, na verdade, os sentidos enganam. A única coisa que pode modificar isso é aquilo que não te ensino. Tornar o consciente
tão inconsciente que o ego morra e tornar o inconsciente consciente, para que o espírito viva. Espírito, o fogo fora de mim. Paz reverencial a todos.